Gente, eu quero falar em cima do tema fundamentos para o sucesso na criação dos filhos. O tema que me pediram foi para falar sobre pais, criação de filhos. Então eu quero falar quais são os fundamentos para o sucesso na criação dos filhos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 4 filhos e eu posso dizer 2 coisas sobre filhos. Primeira, ter filho é uma delícia. Ter filho é bom demais da conta, vírgula. Mas dá um trabalho, irmão, que não é brincadeira, né? É muito bom, mas dá trabalho. Se você quiser ser pai de verdade, mãe de verdade, criar, educar, estar perto, ensinar, vai dar trabalho. Outra coisa que eu posso falar sobre filhos é que quando os filhos chegam em casa, chega a alegria e vai embora a paz. Então é uma bênção porque é um ambiente de muita alegria, de muita festa, de muito riso, mas acabaram-se as noites de sono durante muito tempo, e depois, quando vai crescendo, a preocupação é num nível, e quando chega na adolescência, a preocupação é nível hard, e quando está na juventude, continua a preocupação. E eu quero aconselhar aqui, quem é pai de menina? Quem é pai de menina? Levanta a mão. Pai, só os homens, pai de menina, cuidado com o que você fala, viu? Porque eu não quero que minha filha case, eu vou pegar um 38, se chegar ao mato, porque eu falei tudo isso e hoje eu estou pedindo perdão a Deus. Porque estão com 23 anos, eu estou dizendo, Deus, estava brincando, pode mandar o marido, agora já está na hora, né? Então eu estava brincando, que negócio é esse? Porque aí, irmão, começa a ficar lá, vai ficando, tem que alguém chegar, Jesus, assumir essas meninas. Ô irmão, quando meus 4 filhos casar, eu nem sei o que eu vou fazer com dinheiro, eu nem sei. Eu acho que eu vou ficar rico em poucos anos, porque pensa num negócio que custa dinheiro, é menino. Mas é uma delícia, e todo mundo que é pai, e todo mundo que é mãe, tem um sonho. Qual é o sonho? Ter sucesso. Todo mundo que é pai e mãe quer ver o filho bem-sucedido, quer ver a filha feliz. A gente quer ver nossos filhos formados, empregados, bem casados, saudáveis, crentes. Não existe nenhum pai, nenhuma mãe, tem a gente até doido, às vezes, quer o filho bem. Não tem ninguém que quer o filho mal. Nunca vi um pai dizendo, meu sonho é ver meu filho debaixo da ponte, passando necessidade, né? Ver meu filho morrendo, apanhando, nada disso. Todo pai e toda mãe tem um sonho de ver os seus filhos bem, prósperos, vencedores, crentes e assim por diante. O que a gente tem que fazer para ter esse sucesso na criação dos filhos? É muito importante, mesmo estando dentro de uma igreja, que vocês entendam que eu fui convidado como pastor numa igreja evangélica para falar sobre criação de filhos, e aqui é que está o grande detalhe, numa perspectiva bíblica cristã, ok? Então eu não vou falar numa perspectiva cultural, eu não vou falar numa perspectiva pedagógica, eu não vou falar numa perspectiva psicológica, eu vou falar numa perspectiva bíblica cristã. Alguns momentos vai ficar bem claro para você quando eu estou falando da minha experiência. E aí a minha experiência só serve para ser o quê? Experiência. Só para você ouvir e dizer, eu acho que essa experiência foi boa, eu acho que não foi boa, vou tentar para mim, não vou tentar para mim. Agora, você vai perceber claramente que existem momentos que eu vou te mostrar padrões de criação de filhos que estão aonde? Na Bíblia. Então, apesar de nós estarmos na cultura do Brasil aqui, eu preguei essa mensagem há pouco tempo em Boston. Esse ano eu preguei essa mensagem em Boston, numa igreja, e eu falei isso lá, e eu sempre falo. Olha, não é numa perspectiva americana nem brasileira, é na cultura do céu. Então, se você quiser discordar de algumas coisas que eu vou falar, você tem que entender que você está discordando da Bíblia. E você tem que entender que eu fui chamado, repito, como pastor, para falar numa linguagem bíblica dentro de uma igreja. Amém, gente? Então é importante você entender isso. Então, primeiro fundamento. Primeira coisa que você tem que colocar, que é a coluna, que é a sustentação para você ter uma família, aliás, filhos bem-sucedidos.
Primeira coisa é ser exemplo. É o primeiro fundamento. Para eu ter filhos de sucesso, eu preciso me tornar o exemplo dos meus filhos. Eu quero que você observe o texto que a gente acabou de ler. A Bíblia diz assim, isso faz toda a diferença. Ensina a criança no caminho e não o caminho. Não vai funcionar eu querer criar meus filhos com o ditado ultrapassado, com o ditado que nunca funcionou, que é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A Bíblia não está dizendo ensina a criança o caminho. A Bíblia está dizendo que eu tenho que ensinar o meu filho junto. Nós dois estamos trilhando o mesmo caminho. Nós estamos no caminho. E aqui é o primeiro erro, é a primeira coisa que faz com que nós não tenhamos sucesso na criação dos filhos. Por quê? Porque nós queremos apontar para os nossos filhos qual é o caminho da vida, qual é o bom caminho, mas eles nunca lerão, ouvirão nossas palavras com a mesma força que eles ouvem o nosso exemplo. Portanto, queridos, nós temos que entender, aprender a nos olhar no espelho. Deixa eu contar para vocês algumas situações que eu presenciei. Eu estava uma vez numa casa e eu vi um pai falar assim para o filho: para de gritar! Vocês entenderam? Eu estava sentado na mesa, quando eu vi um homem sentar para comer, colocar a mão em volta do prato, e com uma colher. Aí, irmãos, o filho dele do lado começou a comer parecido. O que ele fez? Deu um tapa na cabeça do menino assim, come direito, moleque! Aí o menino assustou, olhou para o pai, ele abaixou a cabeça de novo e... o que ele fez? Repetiu. Eu vi um homem na época da F1000, caminhonete F1000, tirando a caminhonete da garagem, e toda vez ele tinha um hábito, quando ele ligava qualquer carro, ele dava aquela acelerada. E o filho dele pegou um Gol, que estava na garagem, 1.8, aqueles quadradinhos ainda, e quando foi sair, que chegou lá fora, antes de sair, e ele deu um grito com o menino, que não era para fazer aquilo, gastava gasolina, que forçava o motor, e não sei o quê. Eu acho que a pessoa perde a noção, porque ele tinha acabado de fazer isso, era hábito dele fazer. O menino só estava o quê, gente? Repetindo. E aí, queridos, muitas vezes, coisas dos nossos filhos que eles estão fazendo hoje, ou fizeram, ou fazem, coisas que eles têm são exatamente o espelho daquilo que você faz e daquilo que você é. Por exemplo, eu tenho um péssimo hábito, mas é uma coisa que eu não consegui me libertar até hoje, que é dar susto nas pessoas. Mas pensa num homem que tem prazer de ver os outros assustando. Eu adoro assustar, né? Claro que eu só assusto gente que eu tenho liberdade e intimidade. Mas meus filhos cresceram o quê, gente? Tomando susto. Então, os meus meninos são treinadíssimos. Se você der um susto neles, você não acredita que eles assustaram, porque eles nem mexem. Né? Por dentro, claro, treme, mas eles não têm aquela reação. E eles entraram em casa há muito tempo assim, né? Meu Deus, será que meu pai tem algum lugar e tal? E aí o que acontece, irmão? Todos 4 têm a mesma mania. A minha filha passou agora 3 meses no Havaí, num programa da Jocum, missionário, e ela estava lá e ela mandava os vídeos assustando os canadenses, os coreanos, os americanos. Eu falei: Maísa, pelo amor de Deus, esse povo vai ficar com raiva de você. Ela: papai, é mais forte do que eu aprendi com você. Não tem jeito. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nossos filhos vão repetir aquilo que a gente faz.
muito mais do que aquilo que a gente fala. Se você entender isso, vai ser muito bom para você. Eu me converti de verdade, vim do mundo, meu pai não era crente, fumei maconha com meu pai, a minha família era completamente sem estrutura. Me converti, era extremamente violento, brigão, usuário de droga, fui liberto. Cheguei na igreja e parei de xingar com poucos meses. Já tirei o palavrão da minha boca, estava crente, nasci de novo e tudo. Mas quando eu ficava com muita raiva, eu não tinha parado com a expressão droga, bosta, que era para mim coisa de santo falar isso, né? Eu era muito santo, eu podia ser canonizado de onde eu vim falando essas coisas, e mantive esse hábito. Mas que droga, mas que bosta, mas que droga, qualquer coisa me irritava. E aí, irmão, estou no elevador um dia, minha filha mais velha era um pitoquinho de gente, e eu estou vendo que ela entrou com raiva, baixou a cabeça e ela... Eu falei, gente, o que a Maísa está falando? Fui chegando perto assim, disfarçadamente, e percebi que ela estava falando o quê? Droga. Droga. Ela estava repetindo. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus, a minha filha já aprendeu a falar o que ela me ouve falar. E dali em diante, eu retirei mais isso do meu vocabulário, porque eu falei, vai ficar feio para ela, novinha, menina, crente. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós temos que parar para olhar o que nós estamos oferecendo de exemplo para os nossos filhos. Eu quero dar um conselho para você, papai e mamãe que está aqui, seja dentro de casa, e eu vou explicar a minha afirmação, até hipócrita. Fala para a pessoa que está perto de você, se você é pai ou mãe, fala assim, seja um pouquinho hipócrita. O que eu quero dizer com isso, pastor? Ore e deixe seus filhos verem você orando. Tem pai e mãe que entra dentro do quarto, tranca a porta, ajoelha, e o filho não sabe o que você está fazendo lá dentro. Leia a Bíblia na sala para o seu filho e a sua filha ver você lendo a Bíblia. Diga dentro de casa, na rua não, na igreja não, que você está jejuando. Fala, eu não vou almoçar hoje, senta na mesa. Por quê, papai? Porque o papai está jejuando. Eu estou jejuando por isso, por aquilo, inclusive por vocês, pelo nosso futuro, por aquilo que a gente está pedindo. Nós temos que ensinar os nossos filhos através do modelo. Eu venho para a igreja, eu chego na hora, eu não me atraso, eu não perco o culto por causa de futebol, eu não fico em casa porque estou cansado, porque tudo que você fizer, seus filhos estão vendo. E é isso que eles vão repetir. Eu cheguei uma vez em casa, Maísa era pequenininha, e eu lembro que a minha esposa estava ouvindo, ainda era fita cassete, aqueles negócios de sonzinho, fita cassete, e a minha esposa orando dentro do quarto com a mão levantada, andando de um lado para o outro, e a Maisinha atrás, com a mão levantada. Criancinha, pequenininha, andando atrás da mãe, orando. Outra vez eu cheguei em casa, minha esposa estava deitada na cama, ajoelhada na cama, chorando, e eu não lembro se é a Maísa ou a Bianca, ajoelhada do lado. E aí eu cheguei e fiquei olhando pela porta, minha esposa chorava, e a Maísa fazia assim. Aí ela olhava para minha esposa, parava de chorar e só imitando a mãe. Então, gente, a primeira e mais importante coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: eu vou falar para o meu filho o que ele vai fazer, mas eu vou falar para ele com as palavras e com a minha atitude. Eu vou falar para ele no caminho. Eu não vou apontar um caminho ou o caminho. A maior autoridade de um pai e de uma mãe é olhar para o filho e perguntar: você já me viu falando isso? Você já me viu prometendo alguma coisa e não cumprindo? Você já me viu deixar de ir para a igreja para ficar vendo em casa filme, jogo, alguma coisa? A autoridade do pai e da mãe está em dizer: você já viu o papai ou a mamãe tomando essa medida, tendo essa atitude? E eles têm que olhar para você e dizer não. E aí você vai dizer: então não faça isso aqui em casa. Você viu na escola, você viu não sei aonde, mas você tem que ter como modelo seu pai e sua mãe. O sucesso dos nossos filhos depende do nosso exemplo. Então, se corrija a rota, se olhe no espelho, comece a lapidar seus defeitos. Por quê? Porque os filhos vão repetir
o nosso padrão de comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero te fazer umas perguntas. Você lê livros? Seus filhos veem você lendo? Você grita? Você xinga? Você mente? Você quebra promessa? Você lê a Bíblia? Você ora? Você quer ver como é forte o nosso exemplo? Vou dar mais uma coisa nesse ponto aqui para ir para o próximo. A mania. Oi, fala que eu não estou. Irmão, isso acontece ainda. O que eu estou ensinando para meu filho? A mentir. Next, próxima. Blim, blom. Você vai lá no olho mágico da porta, ou no interfone que tem uma câmerazinha, ou pela persiana da janela. Mas que saco agora. O filho está olhando. Aí, você abre a porta. Ô, querida! O que você está ensinando? Falsidade. Você está ensinando. Na mesa almoçando. Nossa, mas o pastor, pelo amor de Deus. E ó. Ou polícia, ou governador, ou presidente da república. Aí depois você chega na igreja e abraça o pastor. Além da falsidade, está ensinando o quê? Desrespeitar a autoridade. Furou o sinal vermelho, ensinei meu filho a desrespeitar as leis. Abri uma comida no mercado, meu filho viu. Estou ensinando ele a quebrar normas. Tudo que eu faço, meu filho, minha filha vai repetir. Então, o primeiro fundamento, eu tenho que ser exemplo. Segunda coisa, criança e adolescente exigem uma coisa do pai e da mãe: ter tempo. A segunda coisa que a gente tem que ter como fundamento para ter família e filhos de sucesso é ter tempo. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho. Pergunta: quem ensina a criança? Os pais. Ensina a criança no caminho. Quem? O avô? A avó? A escola? A secretária do lar? A cunhada? A irmã? Não, irmão. Quem pariu Mateus, que o embale. Quem gerou tem que criar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se me colocasse lá no ministério da Damares hoje, eu ia arrumar um jeito de colocar uma lei que é proibido ter filho se não estiver disposto a dar tempo e a vida pelos filhos. Porque o povo quer ter filho, mas quer continuar com vida social intensa, quer trabalhar de manhã, de tarde, da noite, não quer parar, não quer ter tempo. Criança, filho exige tempo. Tem que baixar o padrão, diminuir o carro, morar num lugar mais simples, parar de comprar roupa e de comer fora, mas tem que diminuir a carga horária, diminuir o trabalho, diminuir tudo, porque nada substitui o tempo para uma criança. Não adianta dar presente, não adianta dar carinho, segurança, proteção, nada disso vai substituir o mais importante, que é você. Porque se você não estiver lá, você não vai estar no caminho. Se você não estiver lá, você não vai ensinar. Quem vai ensinar é outra pessoa. Gente que tem filho e quer continuar tendo a profissão, quer continuar fazendo PhD, mestrado, não. Então você não deveria ter ou ter tido filho. Não deveria. Porque filho exige que você dê para ele tempo. Não tem negociação sobre esse assunto. Toda criança que não tiver tempo vai ter algum problema. Ele tem que ter você. Você lá, você presente, você ensinando. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando a criança quanto menor a criança, mais ela precisa dos pais presentes. À medida que os filhos vão crescendo, e eles vão chegando ali a partir dos talvez 12 anos,
para frente, não há tanta necessidade. Não é que possa haver ausência, mas você pode diminuir o tempo e agora o que seu filho precisa de você não é tanto do seu tempo, mas é do seu exemplo. Agora ele precisa olhar para você e te respeitar, te admirar, querer parecer com você em alguma coisa. Mas na idade de bebê, de criança, até os 10, 12, 13 anos de idade, o que ele e ela precisa não é de mais nada a não ser de você. Quem ama tem tempo para a pessoa amada e ponto final. Se eu digo que amo e não tenho tempo, eu estou me enganando. Porque a gente acaba dedicando tempo àquilo que a gente ama. Mas, pastor, eu tenho que sustentar a minha casa. O que você está querendo promover para a sua casa é sustento ou luxo? Sustento ou qualidade de vida maior? Porque eu afirmo para você que é melhor não ter Netflix, é melhor ter todo mundo num quarto só, é melhor ter um carro só, é melhor não ir de férias para a praia e o pai e a mãe estar presente criando os seus filhos. É fundamental que a gente dê tempo para os filhos. Filhos têm que vir antes da carreira, antes da realização profissional. Filhos têm que vir antes da vida social, do futebol, das festas, dos amigos. Filhos precisam ter o nosso tempo. Então, meu irmão, minha irmã, se vire e agende tempo, coloque na sua agenda ter tempo com seus filhos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou pastor há mais de 20 anos, de uma igreja local. E estou no ministério há mais de 24 anos. Desde quando eu comecei o ministério e desde quando eu comecei a igreja, minha família é mais importante do que a igreja. E a sua também. Tem muita gente que confunde a igreja com Deus. Deus não é a igreja não é Deus. O que é mais importante na sua vida? Deus. E depois? A família. Já faltei culto por causa dos meus filhos. Senti que deveria ficar com eles. Isso não é um padrão. Mas já aconteceu. Já liguei assim 10 minutos antes, falou, pastor fulano, oi, prega aí hoje à noite. Por quê? Porque minha filha chegou para mim e falou, papai, não vai para a igreja hoje não, fica comigo. Na hora, minha filha. Se eu estou conversando, pastor, com uma ovelha aqui, ó. Agora os meninos estão tudo grandes. O mais novo tem 13 anos, vai fazer 14 agora, dia 10 de maio. Se eu estou aqui conversando com você e meu filho chegar, eu vou dizer, só um minutinho, querido. Oi, fala, Ricardinho. Oi, Maísa. Eles são importantes. Eles estão acima da ovelha, do pastor, do irmão, da igreja. Toda quinta-feira é meu dia da família. Está instituído desde quando eu casei. Um dia na semana nós não trabalhamos, irmãos. Um dia na semana é nosso. Um dia na semana eu não atendo crente, eu não atendo telefone. Se morrer, eu não vou no enterro. Eu já avisei minha igreja. Eu não morro quinta-feira. Senão vai outro pastor lá fazer seu enterro. É o dia da minha família. É o dia que a gente acorda tarde. Os meninos, um período escolar, tem que ir para a escola. Eu e Maíra vai acordar tarde, aí vai tomar café, aí eles chegam, a gente almoça, aí a gente vai fazer um culto doméstico. Só faço uma vez na semana. Quem faz todo dia está de parabéns, eu queria, não consigo, mas quinta-feira a gente faz o culto doméstico. Aí a gente tem um momento de oração, às vezes bem rapidinho, às vezes dura 15 minutos, às vezes flui, começa umas conversas, umas coisas daquelas que não é proposital, é que acontece. A gente passa
2 horas conversando, ou a glória de Deus visita a gente ora e chora e canta. Se não tem nada fluindo para o lado teológico, nada fluindo para o lado espiritual, em 15, 20 minutos terminado o culto doméstico, vamos para o Parque Shopping assistir um filme, vamos para a casa de um amigo, vamos jogar banco imobiliário, vamos assistir um filme junto, vamos jogar videogame, os meninos, FIFA, e a gente fica ali descansando, é o dia da família. Todo dia eu almoço com os meus filhos, de segunda a quinta-feira, viagem sexta, sábado, domingo. Almoço com eles todo dia da semana. Eu consigo fazer isso, a gente adequa o horário de um que chega meio-dia, o outro chega, cada um numa época escolar, mas a hora que dá 1h45, já está todo mundo em casa, e aí quem foi dormir, até quem já almoçou antes um pouquinho, senta na mesa, nós vamos ter um tempo junto em família. Irmão, dá trabalho, tem que se esforçar. Ministerialmente, para abençoar as famílias do Brasil e do mundo, para levantar recursos para o ministério, levantar recursos para mim, para poder divulgar material, para poder viver o sonho de abençoar e etc, etc. Eu tenho pedido de agenda para todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia, todo dia, todo dia. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é uma exceção. É uma exceção. Eu não saio dia de semana, 1, 2 vezes no mês. Por quê, pastor? Porque eu tenho família, irmão. Eu poderia ficar 1 mês nos Estados Unidos, 1 mês no Japão, 1 mês na Europa. Tem igreja que quer que eu fique lá 1 mês, 2 meses pregando nas igrejas. Aqui no Brasil, se não tem domingo, não. Então me dá uma terça, me dá uma quarta, me dá uma quinta. Eu vou lá no Degman, eu aceito um dia lá não sei aonde, 1 vez, 2 no máximo por mês. Por quê, irmão? Porque como é que eu vou pregar de família de sucesso se a minha família for um fracasso? Como é que eu vou falar de criar filhos se eu não sei criar o meu filho? Como é que eu vou falar de dar tempo se eu não dou tempo? Então, eu me travo ministerialmente. Vou usar a expressão que você talvez entenda. A minha carreira, a minha profissão, que tem sentido espiritual e também da vida, eu travo, eu não aceito, eu não vou. Fui chamado para ir para a Europa agora em novembro, para ficar lá 15 dias. Eu falei, pastor, eu posso ir na quinta e voltar na terça. Não posso mais do que isso. Queria? Claro que eu queria, irmão. Mas eu não posso, porque eu tenho família. O dia que meus meninos casar, irmão, nem vou morar em casa. Vou morar em hotel. Vai para um lado, vai para o outro, 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 volta, vê o neto, dá um beijo e começa de novo. Mas enquanto eu tiver filho, eu tenho que estar criando, educando, convivendo no caminho com os meus filhos. Quem está entendendo, diga amém. Terceira coisa. Terceiro e penúltimo fundamento. Se você quer ter filhos de sucesso, tem que ser exemplo, tem que ter tempo. Converse com seus filhos. E para conversar tem que forçar, viu, gente? Quem tem filho adolescente aqui? Filho adolescente é uma benção. Como é que foi seu dia? Bom. Como é que foi seu dia? Normal. Aí o que você faz? Desiste, não pode. Tem que insistir. Mas foi normal? Foi. Mas como é que me conta? O transporte passou aqui, atrasou? Não. Vai fazendo pergunta. E aí você pegou o ônibus? Pegou. Sentou? Ficou em pé? Sentei. Quem sentou do seu lado? Qual foi a aula que você teve hoje? Aí daqui a pouco, começa a falar. Pode observar. Daqui a pouco, você vai fazendo, daqui a pouco ele lembra, começa a falar, e aí surge o assunto, e aí vocês se relacionam e tem que ter conversa dentro de casa. Terceira coisa, terceiro fundamento, disciplinar. Você consegue colocar o texto aí para nós? Por favor. Hebreus, capítulo 12, do verso 5 ao verso 11. Estais esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos? Meu filho, isso é Deus falando, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pode continuar. Pois o Senhor disciplina quem ama. Quem o Senhor disciplina? A quem ele ama. E todo aquele a quem ele recebe como filho. Olha como é forte. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do pai? A Bíblia está fazendo uma pergunta óbvia. Que filho que o pai não corrija? Quer dizer, não existe isso. Aí continua.
Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos. Olha aqui, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, aproveitando que eu também sou pastor de igreja local. Crente, você está vivendo em pecado, você está vendo pornografia, você está fazendo coisa errada, você não dizima, não oferta, e olha aqui para mim, e nada acontece com você, provavelmente você não é filho. Porque se é filho, Deus disciplina. Deus está dizendo, se você não tem se tornado participante da disciplina que todo mundo tem se tornado, então você não é filho. Você não tem pai. Continua. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, de forma melhor que lhes parecia, Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não é boa. Não parece ser motivo de alegria, de contentamento. Claro que apanhar é ruim, irmão. Claro que ser disciplinado é ruim. Claro que ser chamado a atenção é ruim. Não parece bom na hora. É frustrante. Mais tarde, no entanto, depois vai produzir fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ele foram disciplinados. Quem apanhou do pai e da mãe aí? Deixa eu ver. Quem apanhou? Quando apanhava era horrível? E hoje, o que você fala para o seu pai e para sua mãe? Obrigado pela surra. Muito obrigado. Eu não sei você, irmão, agradeço demais ter apanhado do meu pai e da minha mãe. Graças a Deus que eu apanhei. Agora, por favor, vamos pegar uma sequência aí de provérbios, que eu quero fundamentar bem essa parte aqui. Provérbios, se você tiver a revista atualizada, eu prefiro, senão pode ser aí, porque eu vou ler aqui na revista atualizada. Provérbios 19, 18, diz assim, olha só. Castiga o teu filho. Vocês estão aqui comigo? Agora aqui é Bíblia, irmão. Aqui é Deus. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Irmão, antes de matar, tem muito cacete para dar, não tem não? Sim ou não? Disciplina ele, mas não chega a ponto de matá-lo. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Deus está falando. 23, 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina, olha o que elas fazem. Dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A Bíblia está dizendo que a correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma. Quando que a criança está entregue a si mesma? Ela decide a hora que dorme, ela decide o tempo que ela fica na internet, ela decide o que ela come, ela decide o que ela fala, ela está entregue a si mesma. O que vai acontecer com essa criança? Amanhã ela vai trazer o que para essa família, para esse pai, para essa mãe? Vergonha. Vergonha. Está escrito. Provérbios 29, 17. É uma promessa. Corrige o teu filho. 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Corrige o teu filho. E ele vai fazer o quê? Te dará descanso. Ele dará delícias à tua alma. Segundo a minha avó, segundo a minha mãe e segundo a palavra de Deus, criança tem que apanhar. É espancar? Sim ou não? Não, não é espancar. É do seu jeito?
Não. Mas tem que ser corrigida. Tem que ser corrigida. Nesse livro aqui a gente deixa bem claro como é que faz isso à luz da Bíblia e na nossa experiência. Eu vou falar para vocês o seguinte: a Bíblia diz que eu tenho que disciplinar. Infelizmente, eu conheci um casal de pastores aqui do Goiás, interior. E ela foi espancada pelos pais, morava no sul do Brasil. E ela tomou uma decisão na juventude, adolescência dela. Quando eu tiver filhos, nunca vou bater nos meus filhos. Um dia eu fui na igreja dela, preguei essa mensagem, a pastora da igreja. E ela me procurou e disse assim: pastor, contou a experiência dela e tal, e falou: olha, pastor, isso aí eu não vou fazer nunca. Eu tentei argumentar algumas coisas, mas eu não vou discutir uma coisa que a pessoa está decidida. Eu só estou aqui para anunciar a palavra, irmão. Cada um faz o que quer. Deus não me obriga nem a você fazer nada. Você é tão livre, olha para mim, você é tão livre que se você quiser ir para o inferno, você vai. Sim ou não? Sim, você é livre. Então o que acontece? Ela colocou a experiência dela acima da palavra de Deus. Aí, ela falou: meu filho não me dá trabalho, pastor. Meu filho nem precisa apanhar. Eu falei: poxa, então você vai levar lá em casa para ele ungir os meus, botar a mão na cabeça dos 4, porque ela só tinha um menino. Eu falei: eu tenho 4 e os 4 precisaram apanhar. Uns mais, outros menos, né? Cada um tem um jeito, mas todo mundo apanhou. E aí, irmãos, resultado da ópera. Agora, na adolescência dele, 16, 17, por aí, eu não sei exatamente, o menino deu trabalho. Porque está escrito: o que afasta a estultícia, o que dá sabedoria, o que livra do inferno, o que tira a vergonha, é a disciplina, é a correção. Então a Bíblia manda corrigir. Agora eu vou te falar como que eu fiz isso. Como que eu acho que deve ser feito. E aqui você vai ver se cabe para você. Se não cabe, você tem que fazer de alguma forma. Então, vamos a algumas dicas. Nunca use as mãos. Nunca. Não se puxa. Puxar a orelha não corrige. Beliscar não corrige. Ouviu? Essa mãe que está dirigindo e fala: grita, menino! Isso não corrige. Puxar a orelha não corrige, beliscar não corrige, dar tapa na cabeça não corrige. Isso não é correção. Usar a mão, jamais. Por quê? Porque a mão só deve ser vista pelo filho como símbolo de amor. Eu não posso ir fazer um carinho no meu filho e ele fazer assim, ó, como se ele fosse apanhar. Sem saber se a minha mão está indo para fazer carinho ou se a minha mão está indo para dar um tapa. Não use a mão. Há um efeito psicológico quando você usa um instrumento, uma havaiana, um chinelo, um sapato, um cinto. A criança, se você observar isso, você pegar um mesmo instrumento, separar, esse é o instrumento da correção. Você vai observar que a criança vai ter raiva e medo do instrumento e não de você. Ela vai associar a raiva, a chateação, aquilo que a Bíblia falou em Hebreus, é desagradável, e o medo não ao pai ou à mãe, mas ao objeto que fica no lugar da casa. E que, veja bem, não é bom ficar usando ameaça, mas de vez em quando você fala: olha, se essa conversa continuar desse jeito, eu vou ter que ir lá pegar. A gente usava o termo braba. O instrumento chamava a braba. Eu vou ter que ir lá pegar a braba. Não, a braba não, papai. Então eles tinham medo de quê? Isso aí, desse tamanho já sabe.
Então, gente, cuidado, porque as mãos não pode ser murro, não pode ser tapa, não pode ser beliscão, não use as mãos, ok? Segunda dica que eu quero dar, você quer fazer uma disciplina correta, nunca na frente de ninguém. Não se disciplina na frente do irmão, da mãe, de um vizinho, do avô, de ninguém. A disciplina tem que ser feita em particular. Em particular. E aí entra a terceira coisa, que é a razão de você não bater na frente de ninguém. E esse aqui é o maior desafio e talvez o mais importante. Nunca discipline com raiva. Porque você só vai saber, olha aqui para mim, ouça isso. Você só vai saber se você está disciplinando se você fizer isso sem raiva. Porque com raiva você não vai estar disciplinando, você vai estar descontando a raiva. Eu não te falei para você não pular. Você está fazendo o quê? Descontando a raiva. O que eu transmito para o meu filho na hora que eu falo, eu não te disse, ou mesmo que você não fale gritando, eu não falei para você não fazer aquilo. Aí, quando você disciplina com raiva, você transmite raiva, vingança e normalmente passa do limite. Agora, você é um adulto, você é uma pessoa consciente, inteligente e ama o seu filho. A raiva já passou. E aí, pastor, já ouvi muito isso. Ah, pastor, se eu não bater com raiva, eu não tenho coragem de bater. Aí eu não dou conta, eu vou chorar junto, eu vou morrer. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? A pessoa não está amando, ela está descontando. Porque amar é exatamente depois que a raiva passou, eu chamar o meu filho no quarto e explicar para ele que eu vou discipliná-lo porque eu amo. Sem a cara de ódio, sem aquela vontade de descontar a raiva que você está me fazendo na frente dos outros, no mercado. Por isso que não pode ser na frente dos outros e não pode ser na hora da raiva. Bater sem raiva mostra que eu quero, de fato, ensinar e não bater, ser violento, vingativo e descontar meus sentimentos ruins. Nunca na cabeça, nunca na orelha, eu falei, qual é o lugar que Deus fez, irmãos? Acolchoado para apanhar. O bumbum. Eu penso que Deus mandou um sinal para minha mãe que ela não entendeu de que era para eu apanhar pouco, porque eu não tenho bumbum. Mas ela não entendeu esse sinal de Deus e eu apanhei muito. O lugar de bater não é em nenhum lugar, a não ser no bumbum. Esse é o lugar de bater, porque você não vai bater em adolescente, já vou falar sobre isso. 5, explicando por que está apanhando. Não é só apanhar, é saber por quê. E 6, e importantíssimo também, quem corrige é quem consola. Pensa num erro grave dentro das famílias. O pai bate, a mãe corre lá, meu bebezinho, ou vice-versa. Pergunto, a gente pode fazer na nossa casa policial bom, policial mau? Não. Pensa, irmão, vocês me perdoam falar essas coisas? Posso falar? Posso falar, gente? Mas vocês vão ficar com raiva de mim, não. Eu não conheço ninguém aqui, nem a criação dos filhos do pastor Degman eu não conheço. Mas eu preciso falar, se for com você, não fica com raiva de mim, não. Muda. Gente, eu não sabia. Valeu, pastor, só muda. Pensa numa coisa ridícula. É o pai ou a mãe que diz assim para o filho, quando seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. Ou seja, eu sou uma ameba e eu não tenho autoridade nenhuma. E é fácil ver isso na salinha de criança.
O menino está insuportável, você fala, vou falar com sua mãe. Ele continua. Vou falar com seu pai. Meu pai não. Ou o contrário, muito também. Lá na igreja eu peguei um menino, rapaz, vou falar para o seu pai. Vou falar para sua mãe. Não, tá bom, tio. Como assim, irmão? Como assim você, minha irmã, meu irmão, não tem autoridade dentro da sua casa? Pastor, quem é que bate? Quem sofreu a desobediência. Quem que o menino enfrentou? Quem que o menino desobedeceu? Quem deu a ordem? Pastor, era eu. Então quem é que vai disciplinar? Quem? Você. Não é o pai que vai vir, não é a mãe que vai vir, é você. E quem corrige é quem consola. Então eu vou repetir o processo. Ricardinho, esse foi o que apimentou a nossa casa. Ricardinho, muitas histórias. Ricardinho uma vez foi apanhar da minha esposa. Ele entrou no quarto, e ele é bem agitado, e ele estava assim com a perna. E aí minha esposa começou a falar, aí quando minha esposa ia bater, ele falou assim, eu posso falar uma coisa? E ela falou, pode. Ele olhou para ela e disse assim, onde está o perdão? Pequenininho. Da outra vez ele escapou, ela escapou dessa vez. A segunda vez que ele escapou, ele chegou, ficou olhando para ela e falou, mamãe, antes de você me bater, eu quero falar uma coisa. Ela falou, o que foi, Ricardinho? Ela, mamãe, não fui eu, foi o diabo, mamãe. Foi o diabo que me fez fazer isso, eu te juro, mamãe. Aí minha esposa segurou o riso, falou para ele, olha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, expulsar o Satanás, mas ele não volta não. Se você fizer de novo, aí não tem expulsar demônios, vai apanhar. Tá bom, mamãe, mas foi ele, foi ele. Então, Ricardinho é essa figura. Essa figura. Ricardinho, vem cá, meu filho, entra aqui no quarto comigo. Que horas ele aprontou, pastor? Ah, foi no culto. Falei para ele não sair correndo, ele quase foi atropelado pelo carro. Eu queria matar, né não? O carro não matou, agora eu mato. Ele não foi atropelado, quase todo mundo gritou, aquela confusão, um ódio. Aí, não pode agora. Atende um, conversa com o outro, segurando ele aqui do lado, ou perde alguém, ele mesmo travado, assustado, passou, já está normal, ele nem lembra e tudo. Aí entramos no carro, chegamos em casa. Gente, fica aqui na cozinha, Ricardinho, vem no quarto comigo. Ele já sabe. Aí eu sento na cama, olho para ele, sem, vou te matar. Não. Meu filho, olha só. Você vai apanhar agora. Aí ele já começa a olhar com aquela cara de desespero, né? Aí eu pergunto para ele, por que você vai apanhar? Aí ele sabe, na maioria das vezes. É raro ele dizer, não, pai, não sei. Porque o senhor falou para eu não correr, na rua eu corri, porque eu desobedeci, porque eu menti. Então, você sabe, não sabe? Sei. Então, meu filho, papai vai te disciplinar porque papai te ama. Papai vai disciplinar você porque papai quer que você seja um homem, que você tenha caráter. Desde pequeno ele ouve isso. Que você tenha compromisso com a verdade, que você seja íntegro. E uma coisa que eu falei para meus filhos que eles odeiam, mas como eu fui vagabundo, e eu fui preso, e eu apanhei da polícia, eu falo para eles assim, olha, papai vai bater em você para você nunca apanhar da polícia. Porque o dia que eu apanhei da polícia, eu descobri que meu pai e minha mãe nunca me bateu. Papai e mamãe não bate não, meu filho. Quem bate é a polícia. E eu não quero que você descubra isso. Então, por isso que o papai vai disciplinar você. Aí, eu chegava e fazia o quê? Eu pegava um instrumento, que ele tinha medo do instrumento, não de mim, não fazia na frente de ninguém, não era na hora da raiva. Claro, pastor, o senhor nunca brigou com raiva? Briguei, bati com raiva. É um erro e deve ser uma exceção. Nunca na cabeça, da orelha, beliscão, tapa, murro, chute, sempre no bumbum, explicando por quê você passou do limite, você está ensinando seu filho a ser responsável, a não ser vagabundo. Se você prometeu, cumpra. Não quebre sua promessa, então não prometa, ou se prometeu, cumpra. E aí eu chegava e explicava tudo para ele. Aí eu pegava e batia. Bom, Ricardinho,
Ricardinho, irmãos, é essa criatura. Então, quando eu ia, explicava, falava tudo que eu tinha que falar, não pode mentir. Se você não mentir, meu filho, se você não desobedecer, você não vai apanhar. Você está apanhando porque você passou do limite, aí eu te amo, vem cá. Aí quando eu ia bater, irmão, se alguém tivesse na minha casa, você fosse meu vizinho, você pensava, tá matando o menino. Antes de começar, já começava a gritar. Parecia, irmão, o globo da morte. Ele correndo pelas paredes. E eu tentando segurar. E ele botava a mão, e ele virava a bunda. E ele, meu Deus, meu Deus! E aí, aquilo até me dava raiva. Até apanhava mais que devia. Quieta, Ricardinho! Tum, tum, tum. E batia mesmo, irmão. Batia para sentir dor. Não era brincar, não. Tum, 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 tum. Aí deixava ele na cama dele lá, ia lá para fora, deixava ele. Pensa na vida aí, Ricardinho. Pensa se valeu a pena. Aí saía, passava uns 5 minutos. Quem voltava? A mãe? Não, irmão. Quem bateu é quem consola. Voltava lá e dizia, meu filho, papai te ama. Tem filho que vai fazer, tem filho que vai fazer com raiva, não interessa. Vai lá, dá um abraço, dá um beijo. Não, vamos ali tomar uma vitamina, vamos ali comer. Já passou, e você abraça, beija, restabelece o vínculo e consola o seu filho. Quem entendeu? Josué, o mais novo. Papai, eu vou apanhar por isso. Isso. Aí eu falava tudo e tal. Aí quando eu ia bater no Josué. Irmão, como é que você bate? Pegava o Josué e fazia 2 vezes. Tá bom, Josué, já apanhou. Tá vendo? O outro doido apanhava mais. Correndo, gritando. O Josué, tá bom, papai. Você fica meio assim, né? Bate menos. A Bianca apanhou pouquíssimo, a Maísa apanhou muito. Cada filho é um filho. Uns vão te testar mais, uns vão te testar menos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Está na Bíblia. Tem que disciplinar. Ok? Se essa forma te ajuda, bem. Se não acha a sua forma, contanto que não seja violência, espancamento, porque isso dá cadeia, justiça, lei da palmada certíssima para esses excessos de tapa, de murro, de espancar, de queimar, de violência, de grito na cara. Nada disso corrige, nada disso está na Bíblia. Quem entendeu, diga amém. Última coisa. E o adolescente e o jovem, pastor? Você vai educar. A Bíblia diz, corrige a criança. Quem está tendo que bater, e não deve fazer isso, em adolescente e jovem, é porque errou lá atrás. Porque não disciplinou tanto ou como deveria. Gente, esse assunto aqui, ele é um assunto pesado mesmo. Né? Vocês já me viram pregar aqui, eu queria fazer vocês rir mais, sair todo mundo leve, mas o assunto é pesado mesmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Filho vai dar trabalho. Não adianta você repreender, amarrar, queimar. Filho vai dar trabalho. Você escolhe a época que você terá trabalho. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Se você decidir ter trabalho com seu filho pequeno, você não vai ter trabalho com ele adolescente. Se você não tiver trabalho com seu filho pequeno, você vai ter trabalho com ele adolescente. Seu filho está sendo criado no iPad, ele não te dá trabalho? Não, pastor. Ele fica na televisão, fica no iPad, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Ele não te dá trabalho. Você está trabalhando, vivendo, chega tarde, quando chega ele já está dormindo, quando acorda ele não está acordado. Ele não está te dando trabalho. Você não está tendo que conversar, está perto, dá tempo. Então, deixa eu te falar, você não vai ter trabalho com ele pequeno? Não. Você vai ter trabalho com ele lá na frente. Pastor, eu quero ter trabalho agora. Quero ficar com ele, quero orar com ele, quero acompanhá-lo, quero estar de perto, quero ser exemplo, quero ser modelo, quero jogar videogame junto, andar junto, quero dar minha vida agora. Então aí você não vai ter trabalho. Minhas filhas não me dão trabalho, irmãos. 23 e 21 anos. Mas me deram muito trabalho. Brincava de pique-esconde com elas.
Me escondia e orava. Deus, que eles não me achem por meia hora para eu ficar em paz aqui. Saía com elas, ria com elas, conversava com elas, ia para a piscina com elas. Você vai de férias, o filho quer que você vá para a piscina com ele, irmão. Ele não quer só a piscina, ele quer você. Ele quer você. Então, dá trabalho. Dá trabalho. Não se bate em jovem e adolescente. Se bate em criança. Quanto mais cedo começar a apanhar, mais cedo... Minha filha apanhou na fralda. Nem sentia. Só era a expressão. Não. E o chinelo na fralda. Ela nem sentia. Mas ela já sabia o que estava acontecendo. Ela sabe. Quanto mais cedo começa, mais cedo para. Você tem que bater em criança, não adolescente. Adolescente e jovem, você educa. Como que se educa adolescente e jovem? Chega uma época que você tem que parar de bater. Eu não sei exatamente a idade, irmão. 12, 13, no máximo, tem que parar. E o que eu vou fazer? Porque tem adolescente jovem que diz, ai, graças a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa que dói no adolescente, mais do que uma surra. Adolescente e jovem, você vai tirar privilégios. Diante de Deus. Uma vez, a minha filha, a Bianca, a segunda, pediu, me bate. Mas não faz isso. Porque o que dói neles? Tirar o celular, tirar a internet, tirar o videogame. Tem pai e mãe que é bobo. O que eles fazem? De castigo para o seu quarto. No quarto. Com Sky. Com PlayStation. Com YouTube. Ele mesmo vai fazer um buraquinho na porta e falar, mãe, só passa comida por baixo e devolve, não precisa me tirar daqui nunca mais. Castigo tem que doer, irmão. Por exemplo, a minha Bianca, celular. Uma vez a gente falou, Bianca, você foi reincidente. Ela tinha, acho que 15 anos, 16, 15. Você foi reincidente, você vai ficar uma semana sem celular. Irmão, pensei que ela ia ter uma convulsão. Foi quando ela falou, me bate, mas não faça isso. E sabe o que eles fazem? Eles ameaçam, dizem que não te ama, e usam as expressões sempre e nunca. Você nunca, você sempre. Adolescente é assim. E aí, irmão, seja firme, não precisa gritar nem discutir, deitado na cama, o show acontecendo, eu dizendo, minha filha, não adianta. Mas como? A escola, o trabalho, Eu vivia sem celular, irmão. A minha vida inteira, você vai viver uma semana. E você vai aprender, vai doer em você. Ah, desobedeceu o papai? Vai lá no modem, muda a senha da internet. Bloqueia o celular, tira o cabo do videogame. Agora, outra coisa, pai e mãe, pelo amor de Jesus, você está de castigo, vai ler a Bíblia. Ler a Bíblia é castigo, irmão. Você vai transmitir para o seu filho que ler a Bíblia é um castigo, quer dizer, quando eu não estiver de castigo, tira esse troço de perto de mim. Você está de castigo, vai orar. Você está disciplinado, vai para a igreja. Não! Ler a Bíblia, orar e ir para a igreja não pode ser o quê, gente? Castigo, é prazer, é alegria. Agora, a Maísa gosta de ficar em casa, mas é caseira. Você está de castigo, vai para a rua. Você vai sair com os jovens hoje à noite. Não quero, mas vai. Bianca, rueira, você vai ficar em casa. Porque se eu botar minha filha de castigo no quarto dela, mesmo sem internet, irmão, ela tem um botão que ela aperta e ela dorme. 14 horas, 12, ela põe lá e... Eu acho que a Maísa vive milagre, acho que ela morre de noite e ressuscita de manhã, é incrível. Então, deixa eu te falar uma coisa, você tem que saber aonde dói. Jovem adolescente, você vai onde dói. Seja firme, deixa chorar, deixa desmaiar, não sai, não vai esse final de semana, cortou o futebol,
cortou isso, eu vou te educar. Você vai sentir doer toda vez que você desrespeitar, desobedecer, não seguir as normas. Quem está entendendo? Agora, por último, aqui nos jovens, pelo amor de Deus, papai e mamãe, prepare seu filho para a vida. Como é que você sabe se sua filha ou seu filho vai casar com alguém rico? Você sabe? Porque as meninas não sabem cozinhar. As meninas não sabem colocar uma roupa na máquina. Eu estou falando de lavar. Você chegar na sua casa hoje, sua filha de 12, 13, 14, 16, vai falar assim, minha filha, eu chegar lá, vou dormir na sua casa. Você pode lavar essa roupa para mim? Ela olhar para a máquina e falar, pastor, não sei nem qual é o botão que aperta. Pai e mãe criando príncipe e princesa. Mãe levando comida para o marmanjo. O menino com 12, 13 anos sentado na mesa. A mãe faz o pratinho de comida do Kiko Tesouro. Deixa eu te falar, você acha que ele vai casar com uma mulher que vai levar comida para ele na mesa? Você acha isso nos dias de hoje? Você acha? Sabe o que vai acontecer com seu filho? Ele vai sentar na mesa esperando vir a comidinha dele. Aí a esposa vai perguntar assim, você não vai almoçar não, meu amor? Aí ele vai dizer assim, é que mamãe fazia prato para mim. A dona Florinda. Não, umas mães, pastor, vai ter acampamento de jovens, chega um menino de 16 anos, a mãe traz o patinho, toma o seu patinho, meu filho, para você levar sua boinha, ó, o travesseirinho, ó, toma o seu sim para você dormir. Pelo amor, irmã, sangue de Deus tem poder, cria um homem, faz isso não, tesouro, faz isso não. Então, você tem que preparar seu filho e sua filha para a vida, eles têm que lavar roupa, eles têm que acordar sozinho, tem uma idade, olha, todos os meus filhos acordam sozinhos, irmão, desde os 9, 10 anos de idade. Eu cheguei uma vez e fiz assim, ó, vamos colocar 2 despertador, aí acordei junto com eles, aí fiz o processo, falei, vem cá, ó, aqui está o ovo, aqui está o fogão, aqui está o pão, você toma café, o relógio está aqui. A condução vai passar 6h40, 6h35, você tem que estar lá embaixo esperando a condução. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Papai fez com você, entendeu, entendeu. Amanhã você vai fazer sozinho. Agora ouça, se eu acordar e vocês estiverem aqui em casa, não vai ser bom para a saúde. Acordam, todos acordam sozinhos. Eu tenho um amigo pastor, diante de Deus, irmão, os filhos têm, agora uma já casou, mas tinha 18, 19 anos, se ele não acordasse, perdiam a faculdade. Meu Deus, como é que vai ser quando tiver que pegar um avião? Porque tem que ter uma idade que a pessoa tem que começar a ter responsabilidade. Perdeu a condição uma vez, corri, levei na escola, mas falei, não pode, tem que aprender. Meu filho morou 1 ano agora fazendo um seminário em Florianópolis, sozinho, cozinhando, acordando, indo para a aula. Minha filha ficou 3 meses na Jocum agora, irmão. Se você não estiver aqui, seu filho tem que saber viver, tem que saber produzir, tem que saber se virar, tem que saber cozinhar, tem que saber comer, tem que saber falar, tem que saber resolver as coisas, ensina a ir no banco, ensina a passar pela porta do banco. Tem gente que chega na porta do banco e sabe nem o que é isso, como é que passa aqui? Sabe nada, não cozinha nada, vai casar amanhã, vai ver o quê? De miojo? Você está ensinando sua filha a cozinhar, está ensinando seu filho a arrumar a cama dele, a ter responsabilidade, vai começando a ter uma idade, ó meu filho, agora se você que tira o lixo de casa, ó princesa, agora você que arruma o seu quarto, você precisa educar os seus filhos, amém gente? E eu quero aconselhar, terminar dizendo, volte um pouquinho a falar com os olhos. Quem cresceu aqui que a mãe, olhando, ouvia uma frase inteira? Eu cresci. Irmão, eu estava correndo assim, ó, minha mãe fazia assim comigo, ó. Eu falava, pelo olhar dela, eu sabia se eu tinha a chance de parar e não ia dar nada, ou se eu já estava lascado. Estava na casa de uma amiga. Estava lá brincando com os amigos e tal. Quando acabava, a amiga da minha mãe dizia assim, deixa o Ricardo dormir aqui hoje. Minha mãe não era crente. Aí, eu era pequena, minha mãe falava assim para mim, olhava para mim e dizia assim, pode ficar, meu filho, mas com o olho. Ela dizia, não fica não.
Aí eu dizia, não, tia, eu não quero ficar, não. Ela dizia, mas sua mãe está deixando. Minha mãe dizia, fica. Fica, meu filho. E eu dizia, não, eu quero na minha cama. Eu quero ir embora. Aí eu entrava no carro, você acha que ela me elogiava? Ela dizia assim, ainda bem que você não ficou, viu? Se você tivesse ficado, eu ia te matar. Ainda ouvi uma bronca ainda. Mas eu entendi muito bem o que ela estava falando. Irmãos, gente, tem pessoas que eu não quero, não convido para ir na minha casa, por causa dos filhos. Desculpa se você é um caso. Eu não convido. Falo, não, não chama, não. Falo mesmo para minha mulher, aqueles meninos lá, eu não vou ter paz, eu vou ficar endemoniado aqui, nervoso, entendeu? Oprimido e agoniado, e de vez em quando eu faço besteira. Esses dias a gente estava em algum lugar, num restaurante, eu não aguentei, mas quando eu vi, eu já falei. O menino no aquário do restaurante, dando porrada. E aí o pai, não pode não, e o garçom, não pode. Eu falei, menino, não pode. Aí a Maíla, você está chamando a atenção do filho dos outros. Eu falei, Maíla, eu estou sentado do lado daquele aquário, vai quebrar, vai cair em cima da gente. Pelo amor de Deus, uai. Como é que um pai e uma mãe não tem autoridade, não fala para o menino, senta aqui, fica quieto, não pode, entendeu? Aí um dia desse uma mãe lá, o menino, quebrou o copo, ela, o que seriam do fabricante de copos se não fossem as crianças? Vai tomar banho na soda um negócio desse, irmão. Aí o menino fica subindo nos lugares, e grita e corre, não tem autoridade, não tem moral. Menino é menino, irmão. Enquanto eu tinha criança na minha casa, eu não tinha sala de visita, não tinha sala de criança. Está na minha casa, deixa brincar, guarda os brinquedos, não ficava com um sofá que é intocável, estragou o sofá e sobe em cima, e carro bagunçado. Tem o filho, está vivendo, está brincando, mas chegou na igreja, chegou na casa de alguém, meu filho, senta aqui, agora é conversa de adulto. Tem que ter respeito, tem que ter ordem, tem que ter disciplina, tem que ter respeito pelo pai e pela mãe. Sua palavra tem que ter autoridade. Porque a criança entregue a si mesma, no futuro vai trazer o que para a família? Vergonha. Fica de pé no seu lugar. Você pode ensinar seu filho como administrar o dinheiro, ao dar uma mesada, ao dar um dinheiro, ensinar a guardar um pedaço, dizimar o outro. Na minha casa, ninguém dá menos do que 20% para o reino. Ninguém. Todo o dinheiro que entra na mão dos meninos, automaticamente eles tiram 20%. Eu falei, meus filhos, no mínimo que vocês vão dizimar e ofertar é 20%. O meu propósito há mais de 15 anos é 25% de semeadura no reino, entre oferta, dízimo, primícia, etc. Porque vocês têm que semear no reino. Aí o Josué está lá, está trabalhando umas coisas para a gente, Ricardinho trabalha com a gente, família de sucesso, a Maísa prega, ganha oferta, a Bianca é a líder de jovens na igreja, cada um tem a sua oferta, o seu salário, a sua mesada, e todo mundo guarda um pouquinho, gasta um pouco e é fiel a Deus. Quem ensina? Você sendo fiel e falando. Ensina limite, põe horário para dormir, horário para chegar, veja o que está vendo na internet. Essa mensagem aqui, proteja a sua família do perigo virtual. Tem que acompanhar. Irmão, dá trabalho, mas vale a pena. Qual é a promessa? Se você educar, corrigir, ele dará delícias à tua alma. É um orgulho, é uma alegria. A gente estava pregando agora em Caldas Novas. Final do ano passado, outubro do ano passado, cada um da família, menos o Josué, que tinha 12 ou 13 anos, 13 anos, todos da família estavam cada um pregando numa igreja diferente. Eu numa igreja, minha esposa em outra, Maísa em outra, Bianca em outra, Ricardinho em outra. Afinal, a gente se reuniu todo mundo para jantar junto. Isso é delicioso. Ver seus filhos querendo Jesus, ver os filhos querendo o ministério, a igreja, a obra de Deus, querer ganhar alma, trabalhar, ver a Maísa sendo usada por Deus na Jocum para ganhar a gente para Jesus, gente batizada do Espírito Santo, cura, ela gravou as curas, é delicioso. Filhos que darão delícias à nossa alma. Amém? Feche seus olhos. E de olhos fechados, enquanto você ora, eu quero liberar uma promessa para você que eu recebi
e eu quero compartilhar com você. Pode orar de olhos fechados. Eu quero liberar uma palavra para você hoje. Eu cheguei para o meu pastor e eu disse: pastor, se eu fizer o meu melhor e não for suficiente. Porque eu estou contando para você aqui o que eu fiz, mas eu teve muita coisa que eu fiz errada, tive problemas com os meus filhos, minha filha quis desviar. A gente tem as nossas lutas, nós temos uma mensagem, a família toda ministra junto, vencendo em família, a gente fala o desafio que cada um passou, temos guerra, ninguém é perfeito, que essa imagem nunca seja passada para você. Tivemos problemas e temos problemas, mas a gente está vencendo. Eu perguntei para o meu pastor e ele disse assim para mim, essa palavra eu tomei posse, eu quero liberá-la para você. Ele disse assim para mim, e é o que eu quero dizer para você: faça o seu melhor e Deus vai fazer o restante. Faça o seu melhor e Deus fará o restante. Feche seus olhos, fale com Deus agora. Peça a graça de Deus, a ajuda de Deus. Fala: me ajuda, Jesus, a não colocar as minhas experiências acima da Tua palavra, a ser modelo, exemplo, a ter tempo, a disciplinar e a educar. Me ajuda a ser equilibrado, equilibrada. Me ajuda, Deus, a transmitir os valores de vida, de cidadania, de paternidade, de maternidade e de evangelho para os meus filhos. Eu quero andar no caminho e eu vou ensinar os meus filhos. E eu vou educar os meus filhos. E eu vou abrir mão de algumas coisas para ter tempo para os meus filhos. Estabelecendo fundamentos para o sucesso na criação dos filhos. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada pai e cada mãe que atendeu o chamado da liderança, dos pastores, que investiu esse tempo para estar aqui. Obrigado por essa igreja que investiu, meu Deus, para eu estar aqui, para ministrar, meu Deus, a Tua palavra. Nós queremos colocar nas Tuas mãos hoje, cada pai e cada mãe. E eu quero orar, te pedindo: dá a esse homem e essa mulher sabedoria. Dá para eles, meu Deus, a graça do Senhor, a direção do Senhor. E eu quero liberar uma palavra profética, que os nossos filhos crescerão como Jesus cresceu, em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Eu quero profetizar que os nossos filhos não são filhos da vergonha. Nossos filhos não são filhos das drogas, da prostituição, do adultério. Meu Deus, nossos filhos não são filhos da desgraça. Nossos filhos são filhos da bênção. Nossos filhos nos darão delícias. Nossos filhos terão experiências com o Senhor. Receberão um novo nascimento. Serão cheios do Espírito Santo. Nossos filhos serão bons filhos, bons alunos, bons crentes, bons cidadãos, bons profissionais, futuros pais, mães, maridos, esposas, bem-sucedidos. Teremos filhos da vitória, da bênção, da alegria. Faz essa obra, opera esse milagre. Senhor, não é justo que uma dívida seja paga 2 vezes. Jesus já pagou o preço. A maldição já foi cancelada. Aquilo que é maldito na nossa história, no nosso passado, nos nossos descendentes, no nosso sobrenome, nós cancelamos, nós revogamos, nós arrancamos e nós dizemos que herdem somente aquilo que é bom da nossa herança, da nossa descendência, do nosso passado e do nosso sobrenome. Só aquilo que é bom. Resgata as coisas boas do nosso sobrenome, da nossa história,
para os nossos filhos, que eles sejam felizes, saudáveis e que eles cresçam abençoados na tua presença. Pai, vê esse pai e essa mãe que está orando agora, que está desesperado, que o filho está desviado, que o filho está com problema. Tu és o Deus do milagre, tu és o Deus do impossível, tu és o Deus do sobrenatural. Põe a tua mão, traz esse menino, essa menina, esse jovem de volta. Repreendemos homossexualidade, repreendemos vício, repreendemos opressão do inferno na vida dos filhos do povo de Deus. E declaramos que são abençoados e que virão para o teu colo, para a tua presença e para a tua casa, meu amado. Tua bênção sobre cada casal, sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe. Milagre, 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 sobrenatural, bênção, vitória, resposta daquilo que vieram buscar nessa noite. É o que nós declaramos, liberamos e profetizamos sobre cada pai, cada mãe e cada família que aqui está, no nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga um amém bem forte.